Fala pessoal, é o seguinte, a campanha começou, certo? Já tá começando, a galera no meio da rua, né, com o carro de som bem alto, cantando a música de política, tocando aquela música de política, a galera correndo no meio da rua. Começou a bagaceira, começou o cabaré no Brasil, não é verdade? Só que é o seguinte, antes de você sair no meio da rua agora, certo? Cantando musiquinha do teu político de estimação, vamos parar e pensar um pouquinho do que realmente o Brasil precisa. Que tal a gente fazer isso? Bora fazer isso? Então vamos fazer um exercício mental aqui. É o seguinte, quais são os maiores problemas do Brasil hoje? Você consegue me dizer quais são? Se você fosse parar para pensar assim, para dizer qual é o maior problema do Brasil, você dizia o quê? Pois é, você teria que parar para pensar, mas eu vou facilitar a tua vida. Os maiores problemas do Brasil hoje, primeiro, é a mentalidade do povo. Sim, a mentalidade do povo é o maior problema que existe. Porque se você colocar na presidência a melhor pessoa do mundo, que tem as melhores ideias do mundo, mas essa pessoa ela não tiver o poder de mudar a mentalidade do povo, esquece. O Brasil não vai para frente. Bolsonaro, por exemplo, ganhou a eleição. Muito bom, votei em Bolsonaro, fiz campanha para ele. Me considero, numa nomenclatura tradicional, de direita e conservador. Só que é o seguinte, Bolsonaro ganhou, Bolsonaro é de direita, só que a mentalidade do povo, inclusive do povo que elegeu ele, é uma mentalidade esquerdista. E eu vou explicar para você o que é isso. Se você sair na rua agora, faz esse teste. Você vai sair na rua agora e vai perguntar para as pessoas, meu amigo, você acha, por exemplo, que seria legal o governo pagar todas as suas contas? Quem você acha que iria discordar disso? Quem você acha que iria dizer, não, eu não acho legal o governo pagar minhas contas, eu acho que eu mesmo é quem devo pagar minhas contas. Você acha que alguém vai falar isso? Não vai. Todo mundo vai dizer que quer que o governo pague suas contas. Todo mundo vai falar isso. Só que isso é uma mentalidade esquerdista, né? Pra gente que estuda, sabe o que é o liberalismo econômico, sabe o que é propriedade privada, sabe o que é capitalismo, a gente entende que, poxa, não existe dinheiro do governo. Sempre que o governo dá algo para alguém, ele está tirando de outro alguém. Não tem almoço grátis, não existe almoço grátis. A única fonte de renda do governo somos nós, que trabalhamos, que produzimos e pagamos imposto. É você, sou eu, é todo mundo que paga imposto e dá dinheiro para o governo. A carga tributária hoje no Brasil é uma das mais altas que existe. A gente paga, em média, 50% de imposto de tudo que compra. Se você vai no mercado agora e compra uma caneta como essa, praticamente metade do dinheiro, do valor dessa caneta aqui, se você, sei lá, comprou a caneta por R$2, você pagou R$1 de imposto. É mais ou menos isso. Então como é que existe algo de graça? Como é que o governo vai poder pagar as suas contas? Como é que o governo, por exemplo, vai te dar auxílio emergencial para sempre? Porque teve aí esse auxílio emergencial que Bolsonaro deu, que beleza, o povo estava precisando e tal, enfim. Só que, poxa, aquilo não é o governo que está dando, né? Aquilo foi você que já trabalhou, que produziu, que pagou imposto, e o governo distribui isso para vocês. Aí chega o PT, por exemplo, querendo aumentar esse auxílio para R$1.000. Isso é um absurdo. Quanto maior o valor, pior fica a sua situação. Aí você vai chegar no mercado, essa caneta que era R$2, vai estar R$2,50, vai estar R$3. Isso vai diminuir teu poder de compra. Isso vai quebrar o país. Não existe isso. Não existe nada de graça. Tira isso da cabeça. Então o povo votou em Bolsonaro, mas tem uma mentalidade esquerdista. Porque eles querem que o Estado dê tudo para eles. Eles querem que o governo dê tudo para eles. Então esse é o maior problema da população. É a mentalidade das pessoas. As pessoas não têm uma mentalidade empreendedora de fazer sua própria riqueza, de fazer seu próprio dinheiro e viver disso. Não. As pessoas querem viver do governo. A pessoa quer o auxílio, a pessoa quer o Bolsa Família, a pessoa quer isso. Quer ver as custas do governo. Isso é um absurdo. Então o maior problema do Brasil chama-se a mentalidade do povo, certo? Bolsonaro é um cara muito bom, gosto muito dele, mas infelizmente ele não soube corrigir isso. Não soube corrigir isso. Assim como os militares, em 1964, não corrigiram o marxismo cultural, né? Nós, conservadores, a gente que estuda, a gente sabe que, poxa, não existiu ditadura no Brasil. O que existiu foi um contragolpe militar, foi uma intervenção militar, porque os comunistas estavam querendo tomar conta de tudo, estavam invadindo o Brasil, estavam tocando terror no Brasil. Então os militares deram o contragolpe, certo? E interviram os comunistas de fazerem
mais bagaceiro aqui dentro. Não teve ditadura militar, teve intervenção militar, né? É tanto que os militares, de 64 a 85, tiraram o Brasil da 49ª posição mundial e colocaram na 8ª, tá bom? Então é o seguinte, foi um bom governo, os militares fizeram um bom governo, só que eles não combateram a ideologia, eles não combateram a mentalidade, eles não combateram a guerra cultural que estava existindo e sendo disseminada na cabeça das pessoas. Enquanto isso, enquanto os militares estavam combatendo os comunistas na base da força, da arma, do tiro, Antônio Gramsci, por exemplo, estava desenhando o marxismo cultural, né? Que diferente do marxismo tradicional, porque Marx queria o seguinte, Marx queria a revolução do proletariado, né? Ele queria a transformação pela revolta do proletariado. E já Antônio Gramsci entendia que, poxa, isso não vai funcionar. A gente tem que fazer a revolução cultural, entendeu? A gente tem que dominar os meios de comunicação, a gente tem que dominar as mentes das pessoas. É tanto que ele dizia, não invadam quartéis, invadam escolas, ou seja, domine a consciência das pessoas. E isso foi feito. De lá até hoje, a galera está focada nisso, em dominar a consciência das pessoas. É por isso que você chega numa Universidade Federal e vê lá que a maioria da galera é esquerdista. Você vai entre em qualquer universidade que você vai ver isso. Eu vou postar um vídeo aqui depois, mostrando um vídeo que eu fiz na UFPE, para você ver como é que tá as coisas lá. Mas enfim, a hegemonia cultural no Brasil é de esquerda. A hegemonia cultural é esquerdista, Bolsonaro é presidente, mas a cultura é de esquerda. Dá para entender isso? Então esse é o pior problema do Brasil, a mentalidade do povo. E Bolsonaro foi muito bom, beleza, mas ele cometeu alguns erros. E um desses erros foi esse, ele não soube corrigir a mentalidade do povo. Certo? É o seguinte, o segundo maior problema do Brasil é a falta do pensamento conservador. O conservadorismo, por exemplo, é sustentado em 4 bases. Filosofia grega, direito romano, moral judaica cristã e liberalismo econômico. Eu não vou falar aqui sobre essas 4 coisas, porque senão esse vídeo aqui ia ser de 2 horas. Mas para resumir, o pensamento conservador é o que dá base para a sociedade existir de forma saudável. Você acha, por exemplo, que é saudável para a sociedade o apoio ao aborto, por exemplo? Vamos liberar o aborto, vamos liberar as drogas, vamos, sei lá, ensinar ideologia de gênero nas escolas para as crianças. Você acha que isso vai ser saudável? Você acha que isso daqui a 5, 10, 20, 30 anos, o Brasil vai estar numa situação boa com isso sendo ensinado para as pessoas? Não vai, todo mundo sabe disso. Então esse é o segundo maior problema do Brasil. E o terceiro maior problema do Brasil, numa ordem hierárquica, o terceiro maior problema do Brasil é a estrutura de governo. Estrutura de governo. A gente já teve mais de 7 constituições. Mais 7 não, a gente teve 7 constituições. Certo? Nós tivemos 7 constituições federais. Nenhuma funcionou direito. Nenhuma. Fizeram uma, não deu certo, fizeram a outra, não deu certo, fizeram a outra, não deu certo. Já estamos na 7ª. Se você pega os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde os Founding Fathers, os pais fundadores da América. Desde lá da época de Benjamin Franklin, dessa galera, que a Constituição dos Estados Unidos é a mesma. Né? Ela cabe em 7 páginas. Então, assim, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. A nossa estrutura política, ela está corrompida. Não existe um partido de direita no Congresso. O partido menos ruim que está em vigor no Congresso é o Novo. E mesmo assim, não é lá de direita. Beleza, ele defende o liberalismo econômico, só que, por exemplo, estão defendendo a Agenda 2030 da ONU. Então é o seguinte, não existe um partido verdadeiramente de direita no Congresso Nacional. Não existe. O que existe são alguns políticos de direita. Entendeu? Então a estrutura política, a máquina política, ela está corrompida. E a gente não vai corrigir isso apenas mudando de presidente. Né? Não um presidente que vai entrar e vai corrigir tudo e mudar todas as coisas. Não. A estrutura política tem que ser mudada. E, no meu ponto de vista, o melhor sistema que existe no momento é o da monarquia. Uma monarquia parlamentarista constitucional. Se eu fosse você, eu pesquisava isso.
tem um canal muito bom aqui no YouTube chamado TV Imperial. Se você quiser saber mais sobre isso, segue lá esse canal. E é o seguinte, como funciona uma monarquia, por exemplo? Primeiro, para de ter essa mentalidade de achar que monarquia é um sistema de governo onde o rei pode tudo, onde ele pode fazer o que quiser, ele bota na cadeia quem ele quiser, ele solta quem ele quiser. Não é assim, não é assim. Isso é uma história de rei que você aprendeu em algum desenho por aí, isso é uma mentalidade feudal. Para com isso. O que é a monarquia, resumidamente falando? A monarquia, o rei, o imperador, o primeiro-ministro, ele vai ser um poder moderador, certo? Ele vai ser um poder moderador. Nosso Brasil, por exemplo, ele tem a tripartição de poder. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? O poder moderador seria um quarto poder, onde ele ia moderar essas coisas. Para você ter uma ideia, hoje 19 dos 25 países mais desenvolvidos do mundo são monarquias. Né? Eu estou falando aqui de Inglaterra, Holanda, Dinamarca, enfim, é tudo monarquia. E são os países mais desenvolvidos do mundo. Então, cara, eu acho que se o Brasil voltasse a ser monarquia, as coisas seriam bem melhores, certo? Mas aqui vamos falar agora dos presidenciáveis, até porque tá passando uma zoada aqui na rua que eu vou mostrar para vocês o que é que tá acontecendo. Eu comecei esse vídeo aqui falando da zoada, não foi? Você tá lembrado? Eu comecei aqui falando do cabaré na rua, do carro de som, e eu infelizmente vou ter que atrapalhar o vídeo aqui para mostrar para vocês o cabaré que tá acabando de passar aqui enquanto eu gravo esse vídeo, né? Não foi nada combinado, eu vou mostrar aqui, ó. Dá uma olhada aqui no meio da rua. Ó. É isso aqui, ó, que tá rolando. Começou. Ó. Ontem foi liberado. Olha hoje como já tá. Porque até então não estavam podendo fazer campanha. Porque as pessoas só podiam dizer que eram pré-candidatas. Só que agora, como eles podem dizer que são candidatos, no outro dia já tá assim, ó. E eu tô falando do interior do Pernambuco. Imagina pelo Brasil afora como não tá a bagaceira. Olha a zoada. Olha a hora. 9h40 da noite. Isso facilmente vai passar da meia-noite. A galera rodando na rua, zoando. Tá vendo? Ó os idiotas ali, ó. Eles acham que eu tô filmando eles, ó. Tá até dando tchau, ó. Tchau, idiota. Vai lá, baba o ovo do teu político de estimação. É isso. Política é isso. Tá vendo? Tu acha que essa galera, dos problemas que eu falei aqui, essa galera sabe de qual? Fala pra mim, você acha que essa galera sabe de qual? Tá vendo? É isso aqui, ó. Política no Brasil é isso. Política no Brasil é isso. As pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber dos reais problemas da sociedade. Elas não querem saber, elas não querem estudar, elas não querem se dedicar a entender quais são os verdadeiros problemas. Elas não querem nada. Elas querem ir pra rua zoar, fazer bagaceira. Certo? Aí você acha que Bolsonaro é o presidente, beleza, Bolsonaro é o presidente. Mas tu acha que essa mentalidade do povo é o quê? É de direita, é? Tu acha que esse povo tem uma mentalidade de direita, de conservador? Esse povo? Tu acha que esse povo é conservador e de direita? Se você pensa isso, eu acho que você precisa estudar mais. Porque esse povo aqui, ó, só quer uma mata. Só quer uma mata. Essa galera aqui tá atrás de um carguinho, essa galera tá atrás de um contratozinho, essa galera quer um empreguinho. Essa galera vai chegar no posto de gasolina daqui a pouco e o político de estimação vai botar uma gasolinazinha na moto dele pra ele sair andando e fazendo essa zoada aí no meio da rua. E acordando pessoas que querem dormir, porque tem que trabalhar amanhã, que tem que produzir amanhã, para pagar imposto pro governo, para ele estar financiando fundo eleitoral para esse cabaré aqui no meio da rua. É nesse país que a gente vive, entendeu? Então quem é que vai corrigir essa bagaceira? Fala para mim quem é que vai corrigir isso. Não sei, eu acho que todo o sistema tem que ser mudado, certo? Porque nessa estrutura política tradicional que a gente vem levando, eu acho que não é o presidente que vai resolver todas as coisas. Mas a gente vai ter que votar em alguém. A gente precisa votar em alguém.
E qual é a opção menos ruim que existe para a gente se votar hoje? Vocês sabem qual é a opção menos ruim que existe? Enfim, se você acha que Lula é a melhor opção, pelo amor de Deus, sai desse canal, porque você só vai ter frustração aqui comigo, né? Você só vai ter frustração aqui comigo. Porque não existe mais, na era de hoje, na era da informação, onde tem tudo aí na internet, é só pesquisar. Não existe mais o cara ser esquerdista hoje em dia, nem defender comunismo, porque esse pessoal é corrupto, esse pessoal sabe, não dá para defender esse pessoal. Se você defende o Lula, por exemplo, eu recomendo você estudar mais sobre os crimes dele, sobre as coisas que ele fez, porque é um verdadeiro corrupto, é um verdadeiro canalha, e que se Lula ganhar a eleição, se prepare, porque o Brasil vai virar uma Venezuela, certo? Se ele ganhar a eleição, se prepare, que muito em breve você vai ter que fazer que nem os venezuelanos estão fazendo lá. Estão comendo até cachorro lá, estão matando os cachorros, fazendo uma fogueirinha e comendo carne de cachorro, certo? Você já comeu carne de cachorro? Não? Tá bom então. Vote em Lula e espere ele ganhar a eleição, que aí você vai ver o sabor que tem carne de cachorro. Mas voltando ao assunto. Bolsonaro é a melhor opção? Também não. Votei em Bolsonaro, fiz campanha para Bolsonaro. Gosto de Bolsonaro. Na questão de defender bons valores, como por exemplo, essas coisas que eu falei, ideologia de gênero, aborto e tal, beleza. Bolsonaro é muito bom porque ele combate esse tipo de coisa. Só que não é a melhor opção ainda. Vamos imaginar uma opção que seja o seguinte, que tal a gente imaginar aqui, você sabe a bagaceira que está o Brasil, você sabe a bagaceira que é a política no Brasil. Então eu quero fazer um exercício contigo. Tenta imaginar o seguinte. Imagina que apareceu um cara, sabe? Ele é outsider, ele não pertence à política, ele nunca foi político, ele nunca teve cargo político nenhum. É um cara realmente de fora da política. Imagina que esse cara, ele é um cara próspero, é um grande empreendedor, multimilionário, que gosta de ajudar as pessoas, né? Que ajuda as pessoas a resolverem seus conflitos emocionais, espirituais, enfim, conjugais. Imagina que esse cara, a missão dele é ajudar pessoas, certo? E aí, esse cara que é fora da política, que é cristão, que defende esses princípios conservadores que eu falei, um cara que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é contra o comunismo, que é contra o esquerdismo, enfim. Tenta imaginar um cara desse, por exemplo, entrando na política. Seria muito bom, né? Porque, poxa, o cara não é político, o cara não tem histórico de político, né? O cara não vive as tetas do governo, até porque é empreendedor, ele, como eu falei, multimilionário, se desenvolveu sozinho, e aí tem como missão ajudar as outras pessoas. Então, cara, seria quase que um sonho ter um cara desse como candidato à presidência. Só que se eu te falar que esse cara existe, pois é, o nome desse cara é Pablo Marçal. Se eu fosse você, eu pesquisava sobre ele aí. É isso que Pablo Marçal está fazendo. Pablo Marçal é esse cara. É um multimilionário que fez sua riqueza sozinho, não foi às custas do governo, certo? E que ele tem como missão de vida ajudar as pessoas, e agora ele é candidato à presidência da República. E sabe o que é o mais legal? O PT está querendo tirar esse cara do jogo. O PT está fazendo de tudo para esse cara não ser candidato. É isso mesmo que você ouviu. Tá lá Lula agora. Eles teve que se candidatar a algum partido. Para você que não sabe, Pablo Marçal, ele falou com mais de 20 partidos para ver se conseguia entrar para ser candidato. Os partidos falaram que só aceitaria ele no cargo para ser candidato à presidência se ele pagasse 20 milhões de reais para participar. E Pablo Marçal, ele não quis, ele não aceitou isso. Praticamente todos os partidos cobraram 20 milhões a ele não quis. Um dos únicos partidos que topou isso, que topou ele participar sem precisar pagar nada, foi o PROS, certo? Eu sei que você não gosta do PROS, eu também não gosto, tá? Mas foi o que deu, foi o partido que deu para ele entrar. E aí ele entrou no PROS, e ele é candidato pelo PROS, certo? O número dele é 90, e ele é candidato à presidência da República. A candidatura dele está oficializada no site do TSE. O cara é candidato à presidência, ele não renunciou nem saiu não, ele é candidato à presidência. O registro da campanha dele está lá no TSE.
Tá tudo oficializado, não tem como tirar esse cara do jogo. Não tem como. Só que a mídia já tá falando que o cara saiu. A mídia já tá falando que tem notícias que falam que ele renunciou, tem notícias que falam que o partido tirou a candidatura dele. E não é verdade. Isso é uma mentira que a mídia tá jogando por aí. Porque o que foi que aconteceu? Vou explicar resumidamente aqui para você. O PT, ele, junto com o seu advogado petista, junto com Lewandowski, se liga, 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal foram nomeados por Lula e Dilma. Daí você já tira. Daí você já tem mais ou menos uma noção do que é o STF e do porquê Lula tá solto, por exemplo. Daí você já tem uma ideia do porquê, né? 7 dos 11 ministros do STF foram nomeados por Lula e Dilma. Aí dá para entender porque Lula tá solto, né? Dá para entender porque Lula tá solto. Então é o seguinte, o PT tirou, certo? Fez uma negociata lá e tirou o comando do diretor, certo? Do presidente do partido. Ele tirou esse cara do comando, que foi esse cara que aceitou a candidatura do Pablo Marçal, que está ajudando o Pablo Marçal. O PT tirou esse cara do poder e devolveu o poder para o antigo presidente do partido. Um cara que estava, inclusive, respondendo processo por corrupção, né? Aí o PT devolveu o partido para a mão do antigo presidente. E agora o partido está nas mãos de um cara que está apoiando a candidatura de Lula. É isso que está acontecendo. O presidente do PROS, o atual presidente do PROS, ele está apoiando a candidatura de Lula. E Pablo Marçal ele é candidato, até porque está registrado no TSE, ele não pode sair. Mas nem o partido dele está com ele, porque o presidente do partido está apoiando o PT. Então o PT está fazendo de tudo para Pablo Marçal desistir, está fazendo de tudo para impugnar a campanha dele, está fazendo de tudo para, de forma ilegal, destruir a campanha de Pablo Marçal. Só que Pablo Marçal não vai desistir. Pablo Marçal disse que não vai desistir. Então é o seguinte, daí dá para ter uma ideia, certo? Da bagaceira que a gente está vivendo. Porque como é que o cara está registrado no TSE, o cara não desistiu da campanha, o cara, legalmente falando, é impossível o cara não ser candidato, mas o partido quer a qualquer custo que ele não seja o candidato, né? Chega o PT, muda o diretor do partido, e o atual diretor do partido não quer que o cara seja candidato do partido dele. Existe um negócio desse? É nesse país que a gente vive. Então, por que eu estou defendendo Pablo Marçal? É só por causa dessa perseguição? Não. É porque Pablo Marçal, ele é um cara que realmente tem boas ideias e tem boas intenções com o Brasil. Você já ouviu, por exemplo, sobre o VEM? O VEM é uma sigla que significa virtualização, empresarização e mentalidade. Ou seja, são coisas que Pablo Marçal quer corrigir. São coisas que Pablo Marçal quer implementar no país. Pablo Marçal quer fazer do Brasil um país virtualizado, até porque, não sei se você sabe, mas Pablo Marçal, ele é um cara que tem um VGV, ele tem um patrimônio, e o valor geral de venda desse patrimônio está avaliado em mais ou menos 3,3 bilhões, né? E esse cara, ele é o maior lançador da América Latina. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas lançador é aquelas pessoas que basicamente vendem cursos na internet. Os cursos de Pablo Marçal são voltados na área de finanças, de desenvolvimento pessoal. E esse cara, ele foi o maior vendedor de cursos digitais da América Latina. Pablo Marçal já faturou mais de 200 milhões de reais na internet. Então, quando o Pablo Marçal vem falar de virtualização, não é qualquer um que está falando. É o maior lançador da América Latina que está falando. Dá para entender a importância disso? Você sabe o poder que tem o seu celular? Você sabia que você poderia ganhar muito dinheiro com o seu celular? Você não sabia. Pois é. Se fosse você, acompanhava o Pablo Marçal, porque você ia aprender como ganhar dinheiro com o seu celular. E ele quer implementar esse sistema, que ele sabe fazer muito bem, no Brasil. O que é o outro pilar, que é o E, do VEM? Seria empresarização. Empresarização é um pilar extremamente importante. Extremamente importante. Até porque mais de 75% dos empregos no Brasil
são gerados por pequenos e microempreendedores. Mais de 75% dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenos empreendedores. Ou seja, não é o governo, não é as grandes empresas, não, são os pequenos. É os pequenos empresários que geram emprego e que empregam 75% da população. Tá todo mundo querendo emprego, tá todo mundo fazendo faculdade, tá todo mundo, sabe, esperando terminar a faculdade para arrumar um emprego. Só que se não tiver um empreendedor, se não tiver um empresário para contratar essa pessoa vai ter o diploma na parede, mas não vai ter emprego, não vai ter onde trabalhar. Então, estimular o empreendedorismo é uma coisa de extrema necessidade, até porque 75% da população precisa disso. Consegue entender a importância de incentivar o empreendedorismo na sociedade? E o último pilar, que é o de mentalidade, que é o que eu falei durante todo esse vídeo, né? A importância das pessoas mudarem a mentalidade, deixarem de ser escravos do governo e passarem a ser governalistas, que é o que Pablo Marçal tanto fala. O que é ser governalista? É você saber cuidar da própria vida e não ficar sendo escravo do sistema, não ficar sendo escravo do governo, não ficar que nem esse pessoal que eu filmei agora, passando aqui na rua, zoando no meio da rua, tendo que babar ovo de político para ganhar um trocadinho, para ganhar um carguinho, para ganhar um contratozinho. Você tem que deixar de ser escravo, você precisa mudar a sua mentalidade. E Pablo Marçal, ele é especialista nisso, porque é isso que ele vem fazendo ao longo de todos esses anos. Ele não é político, ele é empresário, certo? Mais de 80%, se eu não me engano, 80% do patrimônio dele está investido em imóveis. Então não é um cara que vive do governo, não. É um empreendedor, um empresário, que tem como missão ajudar outras pessoas e que agora, por ver a bagaceira em que o Brasil se encontra, está rebaixando o nível, certo? Está rebaixando o nível para ser candidato à presidência. Porque sim, um cara feito Pablo Marçal ser candidato à presidência, isso é rebaixar o nível dele. Isso é rebaixar o nível dele. Não sei se você sabe, mas o salário médio de um presidente da República é em torno ali dos 39, 40 mil reais. Um cara feito Pablo Marçal, ele, por exemplo, já escreveu 27 livros. Só um livro dele chamado Antimedo dá uma renda para ele de mais ou menos uns 500 mil reais. Só o livro Antimedo. Dá uma renda mensal para ele de uns 500 mil reais. Só o Antimedo. Eu não estou falando dos outros negócios que ele tem, dos outros livros que ele tem, dos lançamentos digitais, dos imóveis. Ele tem mais de 20 empresas. Eu não estou falando disso. Estou falando de um livro só. Então o cara abre mão de tudo isso, sabe? Um cara é multimilionário, o cara tem jato, o cara tem todos os tipos de carro que você imaginar, Ferrari, McLaren, enfim. O cara abre mão de tudo isso para sentar na cadeira de presidente da República com um salário de 39 mil reais. Isso é um rebaixamento. É tanto que ele abriu mão, ele não vai receber salário de presidente. É tanto que esse fundo partidário, esse fundo eleitoral aí que está todo mundo usando para fazer campanha, Pablo Marçal abriu mão. O cara não vai usar fundo eleitoral. Então, poxa, o cara quer ajudar o país, o cara não está usando fundo eleitoral, o cara não é politiqueiro, não vive de política, quer ajudar esse Brasil aí para frente. Aí chega o PT, fica perseguindo o cara. Então, poxa, peraí, será que esse cara é tão irrelevante assim? Aí você deve estar pensando, João Carlos, mas a gente tem que votar em Bolsonaro, porque senão o PT pode ser que entre, o PT vai entrar, né? Você deve estar pensando isso. Só que é o seguinte, Bolsonaro em junho de 2018 só tinha 1% de voto também, segundo as pesquisas, né? Essas pesquisas é tudo mentirosa, vocês sabem disso. Bolsonaro ele tinha 1% nas pesquisas também, que é o que Pablo Marçal tem hoje. Se você for olhar, Pablo Marçal hoje, ele tem, em média, 10 milhões de pessoas que acompanham ele nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se você for juntar tudo, mais ou menos 10 milhões de pessoas veem os conteúdos do cara na rede social. Bolsonaro não tinha nem metade disso quando começou. Não tinha nem metade disso. Outra coisa, Pablo Marçal tem uma chance real de ganhar sim, porque 60% da população, hoje no Brasil, 60% dos brasileiros não querem votar nem Lula e nem Bolsonaro. 60%. Então, poxa, existe sim, minha gente, uma chance real de Pablo Marçal entrar. Até porque ele já é muito conhecido, milhões de pessoas acompanham o cara. Ele está sendo perseguido pelo PT, né? Só o fato dele estar sendo perseguido pelo PT, só o fato de Lula não estar querendo que ele seja candidato de jeito nenhum, já mostra que ele não é qualquer um. Já mostra que ele não é tão insignificante assim, né? Se ele fosse insignificante, não tinha para que o PT estar perseguindo ele.
E outra, assim, o voto, minha gente, é sagrado. Vocês têm que botar isso na cabeça. Voto é sagrado. Voto é sagrado. A gente não tem que votar em alguém com medo do pior entrar. Tipo, você não tem que votar em Bolsonaro só porque tá com medo do Lula entrar. Não, pô. Vota no melhor, cara. Vota no melhor. Porque se for assim, o Brasil nunca vai pra frente. Vai ficar sempre essa dicotomia. Aqui em Pernambuco mesmo, tem essa dicotomia. Acho que no Brasil inteiro é assim. Aqui, por exemplo, tem os pretos e tem os brancos. Aí fica um brigando contra o outro e a população só vota nos dois candidatos. Ou no candidato do preto, dos boca preta, ou no candidato dos boca branca. Teve um cara aqui que se candidatou, por exemplo, considerado uma terceira via. Um cara excelente, certo? Para a cidade. Mas teve pouquíssimos votos, a galera não votou nele. E seria o melhor prefeito que a cidade aqui poderia ter, mas o povo não votou nesse cara, porque ficaram na dicotomia. Essa dicotomia de preto e branco aqui sempre existiu aqui na cidade. E esse negócio do Brasil também só ter duas opções e só uma dessas duas opções ganhar, sempre foi de praxe isso acontecer no Brasil. Isso precisa ser mudado, minha gente. Isso precisa ser mudado. Boas opções existem. Existe opção melhor por aí. Então por que eu vou estar sempre insistindo no erro? Então qual é a minha estratégia política? Eu vou votar em Pablo Marçal de primeira, certo? Vou votar em Pablo Marçal, porque eu entendo que existe realmente uma chance real dele ganhar. E outra, mesmo se não tivesse chance nenhuma dele ganhar, eu votaria nele do mesmo jeito, porque eu entendo que é a melhor opção, certo? Mais outra, se ele não ganhar e tiver segundo turno, aí sim, eu voto em Bolsonaro. Porque não existe votar no PT, votar no PT nem morto, pelo amor de Deus. Então, pessoal, pesquisem sobre Pablo Marçal, certo? Vejam quem é esse cara, o que ele faz. E assim, entendam que política, pessoal, política, como dizia o professor Olavo de Carvalho, política não é sobre ideias. Política não é sobre ideias, política não é sobre projetos. Porque todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso. Não, você tem que olhar as ideias do candidato. Realmente, você tem que olhar as ideias dos candidatos, tem que ver se realmente ele defende boas coisas. Só que o jogo político em si não tem isso como base. Política não é feito de ideias. Política é feito de pessoas e poder. Né? Política é feito de pessoas e poder. Você tem que ver quem é a pessoa. Certo? Você tem que estudar quem é a pessoa que está se candidatando. Lula, por exemplo, ele pode vir com as melhores ideias do mundo. Se Lula aparecer hoje defendendo conservadorismo, defendendo livre mercado, defendendo, sei lá, bons princípios para a sociedade, eu não voto em Lula. Por quê? Porque eu sei quem é Lula. Lula é um ladrão. Lula está condenado, minha gente. Lula desviou mais de R$1 trilhão do povo. Então eu sei quem é Lula. Então mesmo se Lula vier com a melhor conversa do mundo, com a melhor ideia do mundo, eu não voto nele, porque eu sei quem ele é. Pablo Marçal, eu sei quem Pablo Marçal é. Eu acompanho o Pablo Marçal já há algum tempo. Ele me ajudou em diversas áreas da minha vida. Então eu sei quem o cara é. Certo? Você vai analisar a vida de Pablo Marçal, olha a família de Pablo Marçal, olha o que Pablo Marçal defende, sabe? Vê quem é Pablo Marçal. Aí você vai ver que, poxa, realmente Pablo Marçal é a melhor opção. Quando você sabe quem o cara é, mesmo que ele tenha uma ideia ou outra que seja ruim, isso não importa, porque política não é sobre ideias. Política é sobre pessoas e poder. O que importa é o caráter da pessoa, o que importa é a índole, o que importa é a intenção da pessoa em estar sendo candidato à presidência. Você acha que a intenção de Lula em ser candidato é o quê? Por mais que ele tenha boas ideias, que não tem, né? Mas mesmo se tivesse, qual é a intenção de Lula em ser candidato? Qual é? Todo mundo sabe, pô, qual é. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Agora, qual é a intenção de Pablo Marçal? Eu sei qual é a intenção. Ele realmente quer fazer o Brasil ir para frente. É tanto que ele é contra a reeleição. Ele vai acabar, ele está querendo acabar com a reeleição. Bolsonaro também se dizia contra, mas está aí correndo atrás da reeleição dele. Então é o seguinte, é isso que eu vou fazer. Vou votar 90, vou votar em Pablo Marçal no primeiro turno. E se tiver segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, né? Caso isso aconteça, aí é que eu vou votar em Bolsonaro. E se você não conhece Pablo Marçal, pesquisa sobre o cara, vai no canal dele no YouTube, olha os vídeos dele,
vai no Instagram dele, vê as coisas lá que ele posta e se informa sobre esse cara, porque realmente é a melhor opção que a gente tem pro Brasil, tá bom? Tamo junto aí, curte esse vídeo, se você achou interessante as coisas que eu falei aqui, eu sei que é um vídeo longo, mas você viu que é um vídeo de extrema importância, né? Você viu que é um vídeo importante. Então, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Manda no grupo do Facebook, manda no grupo do WhatsApp, manda para aquele seu parente, manda para aquele seu amigo idiota que fica babando ovo de político, que não entende de princípio nenhum, fica só na politicagem, gritando no meio da rua que nem esse pessoal passou aqui. Manda esse vídeo para esse cara também, pô, ajuda esse cara a mudar de mentalidade. Não fica esperando tudo pelos políticos, não. Não fica esperando tudo de Bolsonaro, não. Não fica esperando tudo de Pablo Marçal, não. Faz você alguma coisa pelo teu país. Já que você não quis gravar um vídeo desse que eu gravei, pelo menos compartilha esse vídeo para alguém. Pelo menos isso. Compartilha com alguém. Se você achou interessante o que eu falei aqui, compartilha esse vídeo com alguém. Essa galera, se entender, sei lá, 1% do que eu falei aqui já está de bom tamanho. Você já fez algo de bom pela nação. Só em compartilhar esse vídeo, você já fez algo de bom pela nação. Então faz isso. Curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Você tem essa missão aí. Tá bom? Tamo junto. E é isso. Até a próxima.